paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Muito bem, irmãos e irmãs, a paz de Cristo a todos, chegando com a aula 3. 3 avisos aqui rapidinho, irmãos. O material que a gente faz, escreve, deixa disponível aqui. O material em PDF que a gente manda para você abrir no tablet, abrir no celular. Muita gente cobra por esse material. Eu não cobro, esse material está à disposição dos irmãos. Nós fazemos por amor, eu amo fazer isso aqui, tá certo? Então o que eu quero lhe pedir, o que eu quero apelar aqui? Dê like, isso é muito importante aqui no YouTube. Clica no joinha, irmão. Compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal e deixe comentário, tá certo? O YouTube vai entender o recado e vai ranquear melhor os nossos vídeos. Lembrando que as nossas aulas são para todo mundo, não são só para professores. Tem gente que acha que a revista de professores são professores, que as aulas aqui no YouTube são só para professores. Não, irmão, pega o link e manda para todo mundo. Quem dera os alunos chegarem na sala de aula sabendo mais que o professor, tendo feito pesquisa mais que o professor. O professor iria se sentir mais motivado a estudar, a trabalhar. Então, manda para todo mundo o conteúdo das nossas aulas. Outra coisa, nós estamos numa semana muito especial com o lançamento do primeiro livro do nosso ministério. Fala de Não, 10 apps para uma conexão abençoada. Fala de relacionamentos em todas as áreas, consigo mesmo, com Deus, com o próximo, com os pais, com o namorado, com a noiva, com o marido. Enfim, está disponível. Esse é o primeiro livro do nosso ministério. Estou muito contente. Tenho recebido um feedback muito legal dos irmãos nos nossos grupos de WhatsApp. Tá certo? Está à disposição, frete grátis para todo o território nacional. O nosso número, nossas redes sociais, está tudo aqui embaixo. Abre, chama a gente, vai ser um prazer encaminhar esse material para vocês. Já mandamos para Rio Grande do Norte, para o Rio de Janeiro, vamos mandar para o Paraná, Mato Grosso, Rio Verde, Goiás, povo de Rio Verde, Goiás, povo do Maranhão que me assiste com força, e o povo do Maranhão assiste a gente, povo do Pernambuco, da Bahia, Misericórdia, Florianópolis, enfim, de todo o Brasil, até do exterior. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar essas aulas e esse material, tá bom? Está aí à disposição. O nascimento histórico da igreja. São 3 na classe de adolescentes. Isso são aulas, esse trimestre são aulas para quem ama a palavra e para quem ama história. Eu particularmente amo história. Eu já disse aqui que eu gosto de filmes que tem lá história real. Eu gosto de vídeos, eu gosto de conhecer história, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar, o nascimento histórico da igreja. Tem 3 objetivos, é importante pontuar, porque isso ajuda a direcionar a nossa aula. Descrever o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, mostrar o método de evangelização da igreja primitiva e narrar as primeiras perseguições sofridas pela igreja. É comum afirmar que a igreja nasceu a partir do chamado de Jesus aos seus discípulos, mas ela só começou o seu trabalho de evangelização dando testemunho de Cristo em Jerusalém na festa de Pentecostes. Neste dia,
foi cumprida a promessa de Jesus e os seus discípulos foram revestidos de poder celestial. Vai me acompanhando aqui, estamos na introdução da lição, eu leio alguma coisa da lição e faço as pontuações do material que eu escrevo em PDF e mando para você, aí na descrição dos vídeos, está disponível para todo mundo. Lembrando, hoje é terça, amanhã, quarta, 10 da noite, live Bem Casados. Faça o teu casamento funcionar, chama teu marido, chama tua esposa, pega o chazinho, pega a pipoca e o edredom e vamos aprender o que Deus tem para o nosso casamento. Bom, o que é o Pentecostes, tá? Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º, porque acontecia 50 dias após a Páscoa. Outros nomes que a Bíblia dá ao Pentecostes são Festa das Semanas, porque acontecia 7 semanas depois da Páscoa, 7 semanas, 50. Festa das Colheitas, dos primeiros frutos, porque celebrava o início da colheita daquele ano. Então, 50 dias após a Páscoa e marcava o início da colheita, quando eles então se reuniam, tá bom? Uma professora disse assim, escreveu no comentário, seria muito bom que toda vez que você citasse um versículo bíblico, uma referência, você escrevesse o versículo. Vocês sabem que eu faço aqui um trabalho praticamente artesanal. Eu filmo, eu edito, eu escrevo o roteiro, eu transformo esse material em PDF. Isso toma muito tempo, tá bom? Mas no material em PDF tem todas as referências que você pode usar, mandar para os seus alunos, enfim. A festa dos Pentecostes servia para agradecer a Deus pela comida que ele providenciava. Acontecia no fim da primeira colheita do ano e os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita a Deus. O Pentecostes era uma grande celebração que todos os judeus deviam atender em Jerusalém, certo? No tempo de Jesus, muitos judeus moravam em outros países, mas eles visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém esperando a chegada do Espírito Santo. Então, até por uma questão logística, não é? Jesus diz assim, ó, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E onde que eles são revestidos de poder? Em Jerusalém, na festa de Pentecostes, quando os judeus e pessoas de todo mundo estavam lá para celebrar aquela festa. No domingo de Pentecostes pela manhã, o Espírito Santo desceu, eles ouviram um som veemente, como de um vento impetuoso, e foram repartidas por eles línguas como que de fogo. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos, porque ouviam eles falar, cada um falar na sua própria língua. Então, é algo muito significativo. Pentecostes significa o início da colheita, pois na festa de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, uma grande colheita de almas aconteceu. Isso é muito significativo. O trabalho dos primeiros missionários. Os apóstolos começaram a sua missão em Jerusalém. O evangelho foi primeiramente pregado aos judeus. Os apóstolos ainda não haviam compreendido que eles deveriam pregar o evangelho para todas as pessoas, fossem judeus ou não. Você vai ver que me parece que em Atos 15 há um probleminha lá entre Pedro e Paulo, exatamente por conta dos gentios, dos não-judeus. Em Atos 10 você vai ver que Pedro é enviado à casa de Cornélio, um gentio, e quando ele chega lá ele tem um baque, ele sente um impacto quando ele percebe que após pregar a palavra, aqueles gentios recebem o Espírito Santo, tá certo? Mas quem mais vai abrir as portas da igreja para os não-judeus é Paulo. A ideia que eles têm no primeiro momento é Jerusalém. É Jerusalém. Aí ele vai falar aqui de Estevão, que foi apedrejado, Estevão, o primeiro mártir. Depois Tiago, o maior, ele vai ser decapitado pelo imperador e por aí vai. Na história da igreja de Eusébio de Cesareia, que foi um judeu que viveu entre 263 e 340, ele afirma que devido aos esforços dos apóstolos e evangelistas, o cristianismo chegou a todo o mundo conhecido da época. Em todas as cidades havia igrejas cheias de membros de todos os povos. Paulo, o maior expoente do evangelho aos não-judeus, por ser judeu e ao mesmo tempo cidadão romano,
porque ele nasce em Tarsis, e Tarsis era uma província romana. Então todo mundo que nascia numa província romana tinha a dupla cidadania, que Paulo em alguns momentos vai lançar a mão dessa cidadania romana para garantir os seus direitos, para proteger a própria vida. Mas veja que Paulo, então, ele aproveita disso. A vida de Paulo, a história de Paulo, é uma grande estratégia para a propagação do evangelho em larga escala no mundo de então. Num primeiro momento, os discípulos se encarregaram de pregar aos judeus em Jerusalém. Mas Deus providenciou que o maior perseguidor se tornasse o maior divulgador do evangelho. E assim, através de Paulo, muitas igrejas nasceram e cresceram por todo o império. O sistema político de Roma, que promovia certa forma de paz em seu território, não é? Então, você, estudando a história, você já deve ter ouvido falar de a Pax Romana, não é? Roma subjugava os territórios e permitia que as pessoas cultuassem os seus deuses, desde que eles agregassem todos os deuses de Roma, tá certo? E não provocasse qualquer tipo de tumulto. Você vai ver o problema que acontece em Atos 19, lá em Éfeso, tá bom? Tinha as estradas que levavam às principais províncias. Então você vai perceber que o evangelho cresce muito em Éfeso, que era uma das principais províncias. Cresce muito em Corinto, que era uma das principais províncias. E por aí vai. O sistema de troca de guarda, de 6 em 6 meses, a guarda trocava. Então, guardas que ficaram próximos a Paulo, que ouviram o evangelho, quando voltavam para sua casa, eles levavam a mensagem do evangelho por onde eles iam. O idioma universalmente falado, na época, o grego, como o inglês hoje, também serviu de estratégia para disseminar o evangelho muito rapidamente. Paulo era incansável, tanto livre quanto preso, pois suas cartas levavam encorajamento e direção para a instalação e o cuidado das novas igrejas. Esse espírito evangelizador precisa ser o nosso também. Essa garra evangelizadora precisa ser a nossa. Nós temos que sair às ruas proclamando a poderosa mensagem do evangelho a todo mundo, pois o ID é para todos e para todos. Vamos lá. O ID é para todos e para todos, ou seja, todos devem ser alcançados pelo evangelho e todos que forem alcançados devem alcançar muitos outros para o evangelho. As primeiras perseguições do Império Romano. Você gosta de história? Se você gostar de história, tem os livros História da Igreja, Eusébio de Cesareia. As Catacumbas de Roma é um livro extraordinário. Tem professores aí que perguntaram. Na Bíblia não está registrado que João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. Na Bíblia não está, mas a história registra de forma confiável. Isso aconteceu, e isso não aconteceu só com João. Isso era um castigo comum, castigo normal, quando a igreja passou a ser perseguida. Isso fazia parte, aliás, não só quando a igreja começou a perseguir, isso fazia parte dos jogos esportivos da época. Cada imperador, ele procurava sobressair ao seu antecessor de uma maneira mais cruel na forma de tratar os criminosos do império. As Catacumbas de Roma e Mártires do Coliseu. É um livro extraordinário também. O cristianismo nasceu do judaísmo. Entretanto, os primeiros cristãos, na sua maioria judia, não achavam que faziam parte de uma nova religião, pois acreditavam apenas que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Da mesma forma que os judeus tradicionais não viam o cristianismo como uma nova religião, mas uma ameaça de contaminação ao judaísmo, eles foram os primeiros perseguidores da igreja. Então, quem primeiro perseguiu a igreja, aliás, começando com Jesus, foram os próprios judeus. Quem matou, quem condenou Jesus à morte? Quem gritou crucifica? Os judeus. Quem foram os primeiros? O próprio Paulo, um judeu, foram os primeiros perseguidores da igreja. O Império Romano via essa questão como um conflito entre judeus e deixava que eles mesmos resolvessem o problema, se envolvendo somente quando este conflito causava grande tumulto.
Olha só, o cristianismo expandiu-se com rapidez surpreendente, apesar dos obstáculos que encontrou no mundo pagão. Vejamos, pois, quais os principais fatores que favoreceram a sua difusão e quais os grandes obstáculos que se lhes opuseram. Fatores positivos. 4 pontos. O mundo greco-romano estava decadente no plano da filosofia e dos costumes. Como efeito, o fracasso da razão mencionado levava os cidadãos do império a procurar uma resposta diferente, que não fosse mero produto do gênio do homem, mas viesse do alto. Disto dão testemunho as religiões de mistérios e certas tendências ao monoteísmo dentro do império. No plano ético, o gozo, a futilidade e a procura de prestígio predominavam, apesar da severa doutrinação dos estoicos. O pobre era desprezado em favor do rico e poderoso, também a mulher sofria marginalização, mas ainda, o escravo, tido como base econômica do império, era tratado como coisa. Ora, a essa sociedade, o Evangelho propunha a valorização de toda e qualquer pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus, porque não há acepção de pessoas. A caridade para com todos, o amor à pobreza e à renúncia. Desvendava também o sentido da vida, inspirado pelo amor daquele que primeiro nos amou e que nos chamou com sorte a sua bem-aventurança a ser alcançada pela configuração a Cristo. Então, o Evangelho, ele propunha às pessoas algo que elas buscavam, mas não encontravam no império e nem nas filosofias. Outra coisa, como foi insinuado, o cristianismo aparecia aos pagãos como algo absolutamente novo e inauto, mas correspondente às aspirações mais profundas do ser humano. Por isso, podia dizer Tertuliano, o jurista romano convertido à fé cristã no fim do século II. A alma humana é naturalmente cristã. Encontra no Evangelho a resposta aos seus anseios inatos. O cristianismo não tinha em seu favor nem dinheiro, nem tropas, nem o apoio imperial, mas contava com o poder de atração e o fulgor da verdade. Especialmente os problemas do sofrimento, da retribuição e do além encontraram no Evangelho uma solução que não é filosófica, mas que a sã razão pode aceitar pela fé sem trair a sua dignidade. Terceira coisa, além de proferir a verdade, os cristãos a traduziam em vida. Aquilo que eles pregavam, eles viviam. Isso despertava ódio nos perseguidores, mas também atraía pessoas, porque a autenticidade atrai pessoas. Eu costumo dizer que um dos grandes problemas na evangelização hoje é o comportamento da própria igreja. Porque você vai evangelizar uma pessoa e muitas vezes a pessoa diz, se for para eu ser crente como fulano, é melhor eu não ser. Porque se o dia que eu for para a igreja, eu vou para ser crente de verdade. Então, quando você estuda a história da igreja, a maneira ética e autêntica, original, como eles viviam o evangelho, não apenas falavam, eles viviam no dia a dia, atraía o ódio, mas também atraía o amor de muitas pessoas. Os cristãos tinham zelo missionário, expressão do fervor de sua fé. Homens e mulheres, livres e escravos, comerciantes e soldados sentiam o dever de transmitir a boa nova, cientes de que assim estavam servindo aos irmãos. Por conta disso, o cristianismo encontrou sérios obstáculos. Tem alguns aqui. Olha só. Paulo já diz, a mensagem da cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. O cristianismo exigia renúncia à vida devassa e morte ao velho homem para possibilitar a formação de uma nova criatura em cada indivíduo. O politeísmo era o culto oficial do império. Então, Roma, ela subjugava os povos, colhia impostos e deixava que eles servissem aos seus deuses, desde que também servissem os deuses do império, entre os quais se colocava o culto ao imperador. Então, em toda a repartição pública, em todo o ambiente público, em toda a praça, em toda escola, faculdade, havia
uma esfinge, uma figura, um busto do imperador. E era preciso dizer Ave César. Mas o cristianismo promove a crença no único Deus. Então isso despertou o ódio, porque se não cultua o imperador, é inimigo do imperador e, portanto, inimigo do império. Em particular, o culto do imperador divinizado foi se difundindo desde os fins do século I. Veio a ser a pedra de toque da lealdade civil e do patriotismo. Quem o recusasse era acusado de traição à pátria. Outra coisa, toda a vida civil, em família, na sociedade, estava impregnada das expressões do paganismo. Assim, todos os lugares se cultuavam esses deuses e o próprio imperador. Os cristãos eram fiéis aos seus deveres, mas não podiam participar de manifestações que, direto ou indiretamente, professassem o politeísmo. Então, os cristãos morriam simplesmente porque se recusavam a adorar o imperador ou qualquer outro Deus, que não o único e verdadeiro Deus. Lembrando que, por conta disso, tudo o que viesse a acontecer de bom ou de ruim, que se diga assim, acabava se tornando culpa dos cristãos. Então, se não chovia, esses feiticeiros desses cristãos. Se chovia muito, foram eles. O ápice disso aconteceu com Nero em 64, quando ele colocou fogo em Roma, que durou 6 dias e devastou 3/4 da cidade. E a área onde não incendiou, ela era maciçamente povoada por judeus. Então Nero, o que ele fez? Nero colocou a culpa nos judeus. Outra coisa que Nero fazia também, ele pegava cristãos, colocava no seu jardim, amarrava naquelas palmeiras imperiais, manchava o corpo das pessoas, as suas roupas com piche, ateava fogo. E enquanto os cristãos estavam morrendo lá de fora, ele do lado de dentro do palácio estava tocando, celebrando e dançando. Tem muita informação aqui, tá certo? Então, a igreja sofreu uma tremenda perseguição por parte dos próprios judeus e depois de todos os imperadores. Vale a pena ler, vale a pena ter esses livros. Eles são extremamente importantes, até para a gente conhecer como chegamos aqui, qual foi a trajetória dos nossos antepassados para que chegássemos até aqui. Concluindo, o que chama atenção na história da igreja é que cerca de 120 pessoas, logo após ele subir ao céu, impactaram o império, se tornaram uma multidão incontável e sofreu perseguição, porque o estilo de vida cristã confrontava o estilo de vida mundana. Eles morriam porque os incrédulos ficavam irritados com o comportamento diferente dos cristãos. E multidões se convertiam por essa autenticidade também. Eles viviam o evangelho na prática, no dia a dia, de forma visível. E morriam por causa do evangelho que não apenas pregavam, eles viviam. Será que temos vivido um evangelho que nos torna uma ameaça para o mundo ou um aliado? Se alguém nos acusar de sermos cristãos, haverá prova suficiente para nos condenar. Que essa lição nos faça pensar no papel da igreja, de ir a todo mundo pregando o evangelho, discipulando pessoas, e de ser uma igreja autêntica, que manifeste quem Cristo é, independente se o mundo vai gostar ou não. Aliás, a igreja de Jesus Cristo sempre incomodou e sempre incomodará o mundo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Essa foi a nossa aula, mas ainda tem um pouquinho mais. Tem dinâmica e tem, claro, o mural de fotos. Vamos à dinâmica. Muito bem, queridos. A dinâmica para hoje, ela é muito fácil, ela é muito simples. Como eu sempre digo a vocês, a nossa ideia aqui
é sempre trazer alguma coisa que você consiga fazer na sala de aula. Qual que é a ideia? Que você pega aí o texto de Atos, capítulo 2, ou melhor, João 3,16, pega João 3,16, tá bom? E escreva ele em várias línguas, ou imprime em várias línguas, tá bom? Você sabe que no Google Tradutor, você pode colocar lá o texto que você quer em português, e aparece a tradução em português, em inglês, ou em francês, em grego, em alemão, enfim. Se tiver alguém aí na sua igreja que fala outros idiomas, maravilha, sabe? Os haitianos, que eles falam francês, falam português, enfim, ajude aí, reúna. Se não, se esforce aí com os seus alunos. Escreva em diversos idiomas, e aí você vai entregar um papelzinho com esse versículo nos idiomas diferentes para os seus alunos, e você vai pedir que todos eles leiam ao mesmo tempo João 3,16, tá certo? Bom, o que vai acontecer é exatamente a ideia do que vai acontecer, exatamente o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, tá certo? Eles vão falar todos ao mesmo tempo num idioma conhecido de algumas pessoas, mas não conhecido deles. E eles vão falar ao mesmo tempo. É uma ótima dinâmica, e é uma ótima dinâmica também para terminar dizendo que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Quem ensina a falar em línguas é o Espírito Santo, Atos 2 e 4. De repente veio do céu um som como de vento veemente impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidos, e todos começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então é o Espírito que nos ensina a falar, não é alguém falando no nosso ouvido, não é ficar assistindo o vídeo de alguém que está falando, não é imitar a língua estranha do outro. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Vamos ao mural de fotos DVD por todo o Brasil. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê like, isso é muito importante. Até a próxima, valeu, Deus abençoe.